Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 6 de agosto de 2026. Deus seja sempre louvado. Meus irmãos, Deus trouxe a sua palavra aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então nós vemos aqui que a nossa boca lança semente. A nossa língua lança semente. E essas sementes elas vão dar fruto. Ou fruto de justiça, ou fruto para o nosso bem, ou fruto para o nosso mal. Porque diz aqui no versículo 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Pelas tuas palavras será justificado, disse o Senhor Jesus. E pelas tuas palavras será julgado. Então nós mesmos, meus irmãos, podemos nos destruir, podemos trazer consequências, coisas terríveis e tristes na nossa vida pelas nossas palavras. Um exemplo, uma casa que só fala palavrões, além de atrair coisas ruins, demônios, dando lugar para o diabo, ainda vai dar mau testemunho para a vizinhança e as consequências também das palavras que saem da nossa boca, que o Senhor Jesus disse que de toda palavra ociosa que nós dissermos, daremos contas no dia do juízo. Então toda palavra que sai da nossa boca, além de ser sementes que vão dar frutos, ainda teremos o julgamento pelo Senhor, o juízo da parte de Deus. Então Salomão escreve que do fruto da nossa boca nós nos fartaremos. Fartará o nosso ventre das palavras que nós proferimos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: mesmo diante das adversidades, sofrimentos e lutas, tudo posso naquele que me fortalece. Em outra passagem ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. O apóstolo Paulo professava estas palavras, sabendo que o Senhor ia ser com ele, sabendo que Deus ia prover aquilo que ele necessitava. Isso é fé, meus irmãos. Isso é confiar em Deus. Ao invés de reclamarmos, de nos queixarmos, murmurarmos, ficarmos dizendo: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Colocamos as palavras boas na nossa boca. Deus vai me ajudar. Deus proverá. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. E as murmurações, meus irmãos, e as reclamações, além de atrair coisas ruins, ela dá fruto para coisas ruins também. E comeremos só coisas ruins, ou seja, iremos receber na nossa vida coisas ruins. Eu conheci um caso de uma pessoa que dizia: quebrei a perna, brincava desse jeito. Quebrei a perna. Um dia quebrou mesmo, meus irmãos. Quebrou um acidente de moto. Então, se diz, por exemplo, a mulher diz assim: meu cabelo não presta. Esse cabelo é isso, aquilo. Começar a praguejar o cabelo, ao invés de o cabelo melhorar, ele vai ficando pior. Eu já ouvi pessoas amaldiçoar os filhos, colocar nomes vulgares no filho, na filha, xingando: você é isso. A pessoa cometeu um pequeno deslize, alguma coisinha, eu já vi a mãe chegar aí
e já lançar uma palavra de maldição sobre o seu filho, sobre a sua filha. Colocar nomes baixos mesmo, meus irmãos. Então, isso tem consequências lá na frente. E aquilo que a mãe e o pai diz tem mais poder ainda sobre os filhos. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7 que os filhos são santificados no convívio do pai e da mãe. De outra sorte seriam impuros. Então os filhos são santificados quando o pai e a mãe falam palavras boas. Você, filho, é uma bênção de Deus. O filho quebrou alguma coisa na casa, ao invés de xingar o filho, falar palavras de maldição, diga para o filho: você é essa bênção de Deus. E não palavras pesadas, meus irmãos, palavras que vão trazer consequências, porque a criança não sabe o que faz. Tem criança que é arteira, mas as palavras, elas trazem sementes lá na frente. E aquilo que a mãe e o pai falou pode trazer consequências lá na frente, consequências graves. E o filho nem era aquilo que o pai e a mãe falou, mas o pai e a mãe falou pelas palavras como se fosse uma profecia. E aquilo pode se cumprir lá na frente. Aquilo pode dar fruto para o mal e a criança pode guardar isso para o resto da vida. Meu pai e minha mãe falou que eu sou isso, aquilo, então eu vou ser mesmo. Meu pai e minha mãe falou que eu sou ladrão, porque eu peguei uma coisa da pessoa ali sem querer. E já fui chamado de ladrão. Ah, minha mãe chamou eu disso, isso, aquilo, só porque eu estava conversando com tal pessoa e minha mãe já me xingou. Já achou que eu era também. E é aquilo que nós falamos, meus irmãos. Reclamando, praguejando, xingando. Ah, esse carro aqui não vale nada. Ah, essa casa aqui minha não vale nada. Ah, esse serviço. Tô com vontade de sair desse serviço. Ah, esse patrão. E começa a xingar. Xinga o trabalho, xinga o patrão. Amaldiçoa. Amaldiçoa a vizinhança. Ao invés de nós chegarmos a Deus, meus irmãos, e orarmos: Senhor, abençoa meus vizinhos. Abençoa meu emprego, meu trabalho. Abençoa meu carro, abençoa meu veículo. Abençoa minha casa. Abençoa o meu cabelo. Não. É mais fácil xingar, né, meus irmãos? É mais fácil praguejar, reclamar. É um hábito da velha natureza. Mas o Senhor, por essa palavra, está abrindo os teus olhos, meus irmãos. Deus está abrindo os nossos olhos para enxergarmos que o que sai da nossa boca tem consequências. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ou seja, a gente vai se fartar daquilo que a gente fala. Se falarmos palavras positivas, iremos receber coisas boas. Iremos nos fartar. Aqui diz: dos renovos dos seus lábios se fartará. Então nós nos fartaremos daquilo que nós falarmos. Por exemplo, a pessoa que diz: eu só vivo doente, eu só vivo cansado, eu estou cansado, cansado, cansado a vida inteira. Essa pessoa vai passar cansada. Eu sempre vou ser pobre, eu sou pobre, vou morrer pobre, eu nasci assim, eu vou viver, eu cresci assim, vou morrer assim. Então a pessoa está dizendo, ela está proferindo palavras que vão frutificar na sua vida para coisas ruins. Mas eu vou mudar a minha situação. Deus vai mudar a minha situação. Eu vou agir. O Senhor vai me abençoar. Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Aquele que serve ao Senhor, Salmo 128, se eu não me engano. Feliz serás, tudo irás bem. Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Com palavras positivas, meus irmãos. Palavras positivas. Palavras que trazem luz. Deus proverá. Deus me abençoará. Deus me capacitará. Porque a gente vence as batalhas nessa vida através do silêncio. Pode ver, meus irmãos, passa a tempestade. Ela passa do mesmo jeito se reclamarmos ou não reclamarmos. Mas que fruto que nós produzimos
Que frutos que nós iremos colher se saíram palavras de insegurança, de dúvidas quanto a Deus, palavras de maldição, de baixo calão. As provações são como uma tempestade, elas passam. Aí vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fui reprovado nisso, eu não passei nesse teste. Eu não passei nessa prova. Israel, meus irmãos, era para passar 40 dias no deserto. Por causa das murmurações, das reclamações, está lá em 1 Coríntios 10, eles permaneceram no deserto por 40 anos. E os que tinham 40 anos e os que tinham 20 anos para baixo é que entraram na terra prometida, mas os que tinham já a sua idade avançada não entraram. Foram reprovados por Deus por causa da murmuração, por causa da boca. A nossa boca nos destrói. A nossa boca nos condena. As nossas palavras, meus irmãos, elas podem dar vida e também dar morte. Aqui diz no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. É muito grave isso, muito sério. A morte e a vida. A nossa língua que tem poder de trazer vida e de trazer morte. Está entendendo, meus irmãos, como é sério? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, ao invés de amaldiçoarmos porque não deu certo, Deus sabe o porquê que aconteceu isso. Foi melhor assim, porque não era para ser, não era para acontecer. O carro quebrou? Tinha alguma coisa ruim lá na frente, Deus me livrou. Mas se xingarmos, se praguejarmos, iremos trazer coisas ruins. Tá faltando dinheiro? Meu Deus proverá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus em glória todas as minhas necessidades, o apóstolo Paulo dizia. Todas. Deus supre, meus irmãos, toda a nossa necessidade. A gente não compreende o caminho que Deus toma. Não sabe, não consegue entender como Deus toma caminho, mas Deus toma caminho. Então as nossas palavras podem construir um filho bom. As nossas palavras podem construir uma filha boa. Mas as nossas palavras também podem trazer um futuro ruim para eles. Eu já ouvi de uma mãe dizer assim: meu filho, você nunca vai ser feliz. Então nós temos que desejar, meus irmãos, coisas boas, porque no calor da ira que saem esse tipo de palavras. É no momento da ira. Irai-vos e não pequeis, diz a palavra de Deus. Então no momento da ira é que sai esse tipo de palavras, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se nós estivermos na presença de Deus, tendo uma vida regrada e de oração, não sairá esse tipo de palavras da nossa boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de oração, não sairá esse tipo de palavra. Porque na presença de Deus é impossível que saia esse tipo de palavra. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, se amarmos a nossa língua com aquilo que a gente controla, que é aquilo que a gente fala, meus irmãos, nós iremos comer de um bom fruto e ver lá na frente Deus operar. Eu estava passando por esse momento difícil, isso e aquilo, e falei: Deus suprirá. Deus proverá o cordeiro. Deus vai abrir portas. Deus vai preparar um cônjuge. Deus vai preparar uma casa. Deus vai preparar um veículo. Deus vai preparar uma viagem, um emprego. Deus vai converter a minha família. Deus entrará com providência. Palavras positivas, meus irmãos. Palavras de fé. Abraão creu que Deus ia prover o cordeiro. Abraão foi provado ali, mas ele creu.
que Deus ia prover o cordeiro. Ele tinha a convicção, como o apóstolo Paulo teve: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. É o conselho que Deus trouxe para o nosso coração neste dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Provérbios 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Guardemos, meus irmãos, esta palavra no nosso coração neste dia de hoje. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, ouvimos a Tua palavra, que o Senhor nos molde, nos transforme a cada dia, fazendo nós semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que possamos dar fruto na Tua presença, que o Senhor coloque uma guarda à porta dos nossos lábios, Pai. Que o Senhor purifique os nossos lábios para que não saiam palavras torpes, palavras de baixo calão, de maldição. Que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos aquilo que trará bons frutos à nossa vida, Pai. Ó Deus querido, transforme a cada um de nós, ó Pai, cada ouvinte que ouviu a Tua palavra. Dá sabedoria a cada um, Senhor, entendimento, para que possa se encher da Tua palavra e falar aquilo que é reto. Falar aquilo que dará bons frutos, ó Deus. Palavras que trarão vida e não morte. Abençoa cada ouvinte, ó Deus, que ouviu a Tua palavra. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Peço perdão para os irmãos. Eu estou passando por uma gripe aqui, mas já está quase no fim dessa gripe. Estou com um pouco de tosse, mas logo já estarei 100% bom. Que Deus abençoe a todos e dê saúde a cada um de vós. Deus seja sempre louvado.